Olá meus amigos, eu sou Adilson Nicoletti e esse é o Bikes e Camelos. Hoje nós vamos mostrar uma bicicleta que foi o sonho de muita gente na década de 80. Aqui no Brasil, essa bicicleta, ela fazia a cabeça daqueles que gostavam de correr, queriam uma bicicleta superior à Caloi 10, à Monarch 10, as bicicletas esportivas. Essa era a principal opção naqueles anos. É dela que nós vamos falar. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, nós estamos aqui para mostrar uma Caloi Triathlon, uma bicicleta que veio para o Brasil em 1985 e essa aqui é uma bicicleta usada. A gente não tem aqui nesse canal qualquer pretensão de mostrar a bicicleta extremamente impecável, a melhor bicicleta do mundo. Nós também não temos a intenção de ser aquele que tem a última informação, a melhor informação. Claro que nós nos dedicamos, queremos levar a informação mais acurada, mais exata possível para vocês, mas nós estamos aqui também para aprender, nós estamos aqui para trocar informações. O importante é que a gente consiga levar informação boa para você e que você consiga aprender um pouco mais sobre as bicicletas, sobre ciclistas, enfim, que você se divirta e aprenda no nosso canal. Essa daqui é a Caloi Triathlon, como eu disse, é uma bicicleta que veio para o Brasil em 1985 e ela chegou no Brasil aproximadamente 7 anos depois daquela série de bicicletas que eu já comentei com vocês, já passou aqui no outro canal, em que veio a Caloi Racer, a Caloi Profissional e a Caloi 18 Titânio. Passado aquele primeiro lote, acabou aquele lote, quando chega em 1985, novamente os ciclistas precisavam de bicicletas melhores para competir, uma função que a Caloi 10, a Monarch 10 e as bicicletas nacionais não poderiam suprir, não poderiam cumprir. Então a Caloi traz novamente uma série de bicicletas importadas que ela chamou aqui no Brasil de Caloi 10 Triathlon. De Caloi 10 é só o nome que é a Caloi 10, porque ela não é exatamente o mesmo perfil, o mesmo espírito da Caloi 10 que nós já explicamos aí em outros canais que você pode ver a qualquer momento. E também ela não é uma bicicleta de triatlon, ela é uma bicicleta de estrada, ela é uma road, ela não é uma bicicleta de triatlon, só que deram esse nome, talvez porque estivesse na moda esse nome, questão de proximidade com Olimpíadas, etc. Então deram esse nome aí de triatlon, só a Caloi sabe porque ela deu esse nome. Essa bicicleta é uma bicicleta japonesa e ela usava tubos Ishiwata e as gancheiras dela eram Santur. Isso daí não nos diz nada sobre quem fabricou realmente essa bicicleta, porque essa descrição, tubos Ishiwata com gancheiras Santur, é exatamente a mesma descrição da Caloi Racer. Descrevendo apenas isso, é a mesma descrição da Caloi Racer. E também existe um grupo no Facebook chamado Caloi 10 Triathlon, que eles discutem muito sobre essa bicicleta. Há uma série de entusiastas lá que trocam informações, que mostram bicicletas, colocam bicicletas para vender, etc. E eu já vi discussões lá em que ninguém conseguiu bater firme e dizer, ó, é tal fabricante que fazia essa bicicleta. Pelo mesmo motivo que eu já falei para vocês quando a gente falou da Caloi Racer. Havia muitos fabricantes japoneses, a década de 80 foi a década de ouro da fabricação de bicicletas japoneses e havia diversos fornecedores, fabricantes, etc., que fabricavam bicicletas muito parecidas. Havia meio que um padrão japonês de construção e então quando você começa a comparar essa bicicleta para tentar descobrir quem que fabricava essa bicicleta, você chega a 3, 4, 5 possibilidades e fica difícil de definir exatamente quem foi que fabricou essa bicicleta. Mas o que nós podemos falar dessa bicicleta? Ela é uma bicicleta, primeiramente, que eu me lembro só veio nessa cor, eu não conheci outra de outra cor, só nesse tom de azul aqui. É uma bicicleta bicromole, o que já torna totalmente diferenciada da Caloi 10 em termos de peso, de materiais, etc. E principalmente tem uma geometria muito diferente da Caloi 10, é uma bicicleta de estrada. Diferentemente da Caloi Racer, quando eu falo Caloi Racer, eu estou falando da Caloi Racer de competição, a que veio a partir de 78, não aquela Caloi Racer de 72 que precedeu a Caloi 10. Estou falando da bicicleta de competição. A diferença entre essa bicicleta e a Caloi Racer é que essa daqui, ela é uma bicicleta, vamos dizer assim, mais tradicional do que a Caloi Racer.
A Caloi Racer, embora seja mais antiga, de 1978, ela tinha algumas características um pouco diferentes dessa bicicleta. Ela era uma bicicleta um pouco mais compacta, a geometria dela era um pouco mais compacta. Aliás, esse é um assunto que nós não começamos a falar para valer ainda no nosso canal, questão da geometria. Geometria é todo o segredo do desempenho e do uso de uma bicicleta. Por exemplo, esse triângulo traseiro aqui, por exemplo, só para ficar num ponto só. Esse triângulo traseiro de uma bicicleta de corrida, de competição como essa, ele é mais curto, por exemplo, do que uma Caloi 10. Essa distância aqui que a gente chama de entre eixos, é uma distância mais curta numa bicicleta de corrida do que numa Caloi 10. E uma Caloi Racer, ela é uma bicicleta um pouco mais compacta que essa. Então, eu gostava mais da Caloi Racer que eu tive em 78 para o tipo de provas que a gente usava naquela época, que eram provas de circuito, provas curtinhas, de circuitos curtos, que você virava muitas vezes o canteiro e tinha que arrancar logo depois que saía do canteiro e tal. Então, aquelas bicicletas, elas davam um desempenho um pouco melhor, principalmente nas arrancadas, nos sprints, etc. Eu gostava um pouco mais da Caloi Racer. Mas essa bicicleta aqui tem uma característica um pouco mais clássica. O garfo, o ombro do garfo dela é um ombro reto aqui em cima, né? Chato, assim, plano. Então, um garfo um pouco mais curvo, talvez. Ela é um pouco mais alongada, enfim. É uma bicicleta que era mais apropriada à estrada, né? Mas todo mundo corria com ela no circuito e ela ia muito bem também nos circuitos. Não quer dizer que porque ela tinha uma característica prevalente que ela não pudesse ser usada de outra forma. E essa bicicleta aqui foi muito usada, muita gente teve essa bicicleta. As pessoas discutem se vieram 100 ou 200 bicicletas. Eu particularmente acho que veio muito mais, né? Eu não sou capaz de dizer quantas vieram, mas pela quantia que a gente via, pelo que tem à venda, pelo que tem gente usando por aí, eu acho que ela veio em números maiores do que esses 200 que costumam comentar. É uma bicicleta muito bem construída, uma bicicleta bonita, ela tem proporções que a tornam bonita e ela usava peças boas para a época. Lógico que não era uma bicicleta top de linha como as italianas, as francesas, etc., mas era uma bicicleta muito honesta, com uma relação custo-benefício muito boa. Eu tive uma zero dessa, comprei em 1986, usei a bicicleta por um ano e pouco e era uma excelente bicicleta. O que ela tinha de principal, assim, de peças, né? Bom, ela usava o pé de vela Sugino Super Mighty, que é um pé de vela bonito, bacana mesmo, um pé de vela leve. Ela usava o canote de selim Sugino Mighty, era meio misturada as peças, né? E ela usava os câmbios Santur, câmbio dianteiro e traseiro, Santur Cyclone MK2 ou Santur Cyclone 2. Os aros dela, cubos, também Santur VX, e os aros dela eram Araia. Esse aro era muito usado em diversas bicicletas japonesas. Por exemplo, eu tenho aqui a Caloi Racer, vinha com esse aro, a Caloi Profissional vinha com esse aro e a Caloi Triathlon também veio com esse mesmo aro. Hoje aí é um cult, todo mundo procura esse aro para encontrar, para terminar de montar, quando está fazendo uma restauração, etc., para completar a bicicleta. O selim dela era um selim Jaguar 2, né? Ele tem um outro nome, mas o que interessa é o que aparece aqui, Jaguar 2 Champion. Que mais que ela tinha de bacana? Os freios Diacomp Grand Sport, que era um freio bastante superior também. Os pedais, eram pedais muito bons, pedais Santur Superb. Essas alavancas aqui são Santur Symmetric, que é muito bonita também, bem pertinho uma da outra, em cima do tubo, né, por questões aerodinâmicas. Essa bicicleta também vinha com uma caixa de direção de alumínio, da marca Tange, muito boa, alumínio. Ela vinha com um canote de guidão, ou como chamam hoje, de mesa, também específico para ela. Enfim, era um conjunto que vinha pronto, uma bicicleta que foi trazida pela Caloi e que hoje a gente costuma ver muito em eventos, como por exemplo o Giro Vecchio. Quem aparece com uma bicicleta dessas num evento do Giro Vecchio, por exemplo, as pessoas ficam perguntando, querem ver, e ela teve uma fama muito grande aqui no Brasil, né? Provavelmente essa bicicleta, para a maioria das pessoas que viveu, correu naquela época, ela acaba sendo até mais importante que uma bicicleta muito mais refinada. Por quê?
porque era o sonho de todo mundo, né? Existiam outras marcas muito mais famosas, existia Pinarello, existia Bianchi, existia Colnago, existia De Rosa, existia bicicletas muito superiores. E não tinham chegado ainda para valer as bicicletas que depois se tornariam famosas, como por exemplo Trek, Cannondale, Specialized, né? Então essa era a bike. Só que fica esse mistério aí, né? Que bicicleta era essa? Nós não sabemos, né? Não posso afirmar com certeza qual era, tem algumas pistas, mas não dá para afirmar, porque eu levaria a 3 ou 4 fabricantes japoneses, mas é uma bicicleta que fez a cabeça de todo mundo aí, e a Caloi se deu muito bem na venda dessa bicicleta aqui. E hoje, como eu já falei, né, repetindo, ela é um cult e que muita gente procura, tem muita gente restaurando essas bicicletas, né? E se vocês quiserem informações talvez mais detalhadas, esse perfil do Facebook que eu falei, que é o Caloi 10 Triathlon, lá o pessoal conhece bastante, vai dar informações para vocês, é uma maneira inclusive de achar peças, etc, que estejam faltando para montar a sua. Mercado Livre também sempre tem muitas peças dessa bicicleta à venda, enfim, é uma bicicleta aí que é bastante cultuada pelos brasileiros, principalmente agora nesse momento em que o ciclo histórico, o ciclo de época está entrando na moda aqui no Brasil e tem muita gente procurando uma bicicleta legal para poder participar desses eventos. Tá aqui uma ótima opção. Fica aí mais essa bicicleta que nós apresentamos para vocês. Como eu disse, nós não temos aqui a intenção de apresentar a melhor bicicleta, né? Não queremos, a gente apresenta aqui não a melhor, não a mais perfeita, a gente apresenta o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui é essa Triathlon que está bem arrumada, que está bem conservada, mas tem seus defeitinhos, tem suas marcas de uso, enfim, é uma bicicleta aí que tem uma história para ser contada. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Até!